Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a fartura, entrando na tua vida e na tua casa. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo encha esse lugar, que a força de Deus venha sobre essa pessoa e que toda barreira, toda amarra seja quebrada e desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra do mal, livra da inveja, livra dos inimigos. Oramos para que todo tipo de opressão espiritual, de resistência, de oposição que essa pessoa está sofrendo, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos todas as nossas cartas para Deus. Esta carta representando cada carta, representando cada oração específica que está sendo feita. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que as janelas do céu estejam abertas sobre esses pedidos. E oramos, Pai, para que sonhos sejam concretizados, oramos para que projetos sejam liberados, oramos para que milagres, grandes milagres aconteçam no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. No final, nós vamos fazer mais uma oração, certo? E você que está aqui pela primeira vez essa oração, você também pode fazer uma carta para Deus. Nessa carta para Deus você vai especificar os seus pedidos em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor do teu futuro. Você vai colocar numa carta. Você pode baixar diretamente no meu site, é gratuito, fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco mesmo. Pega uma folha em branco, escreve lá carta para Deus e faz o seu pedido de oração detalhado. E nós estaremos apresentando aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Algumas pessoas me perguntaram assim, e se eu não puder no horário, está no horário? Não tem problema, quando você chegar em casa, você faz a oração. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu tenho uma palavra muito forte que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Se você notar esses sinais, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Esse é o tema de hoje. Porque às vezes as coisas estão movimentando na nossa vida e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E por muitas vezes estarmos distraídos, não conseguimos acompanhar os sinais que estão se repetindo como uma voz clara de Deus de que Ele está preparando uma grande bênção. Eu creio que nós enfrentamos temporadas na nossa vida de preparação para vivermos o extraordinário do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com você, porque talvez muitos de vocês estejam, nesse momento, passando por algumas coisas que você não está entendendo. Você já parou assim e começou a pensar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquele outro? Bem, e se isso for uma conversa de Deus? É que nós temos uma forma de conversar uns com os outros, mas Deus tem uma forma muito peculiar de conversar conosco, de revelar algo que Ele está realizando, algo que representa o trabalhar de Deus na nossa vida. O profeta Elias compreendeu isso muito bem. Quando o ribeiro secou, ele foi redirecionado a uma nova geografia. Ele foi redirecionado a um tempo totalmente novo. Então, entender isso, ter olhos para ver as coisas espirituais, isso é algo que todos nós temos, mas poucos exercitam. E para você começar a se familiarizar com a voz de Deus, você vai ter que mergulhar na forma como Deus se comunica conosco, para que você possa entender o que Ele está fazendo.
Em Mateus capítulo 9, versos 16 e 17 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para Deus fazer algo novo na minha vida, eu preciso abandonar o que é antigo. Então, as coisas que estão me segurando do passado, elas podem estar impedindo que eu viva algo novo de Deus na minha vida. Se eu quero viver um tempo novo, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso abandonar as coisas que me prendem. E não adianta, quando você está olhando muito para trás, ou você está lamentando as coisas que você perdeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te magoaram, e toda a movimentação que houve no seu passado, quando você não consegue se desligar disso, você não consegue viver o novo de Deus. Então, nós temos que entender o que Deus está nos sinalizando. Tudo isso, todas essas movimentações são sinais de Deus, é o vinho velho que você vai ter que deixar para trás, para que Deus coloque o vinho novo na sua vida. Deus não prepara vasos comuns para bênçãos extraordinárias. Deus, Ele prepara vasos que são vasos disponíveis, vasos que se colocam diante dEle para receber o novo dEle sobre a sua vida. Quando Deus está prestes a liberar algo muito grande, Ele lhe prepara para lidar com isso. Eu creio que existem temporadas de preparação. Existem temporadas que Deus, Ele trabalha no seu caráter, no seu amor por Jesus, na sua dependência de Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos que anunciam, são tempos que falam, são tempos que estão revelando o amanhã, que estão revelando o que Deus tem preparado. Por isso, quanto maior a bênção, maior a preparação. E essa preparação, essa palavra preparação, ela é um tanto, eu posso dizer, desafiadora. Por quê? Porque quando Deus está te preparando, não tem como dizer que não dói. Quando Deus está te preparando para uma bênção, sabe, muita coisa mexe na sua vida, muita coisa movimenta, há muitas movimentações. E isso nos deixa muitas vezes frustrados, porque a gente pensa que está em pecado, a gente pensa que saiu de uma direção, a gente pensa que fez alguma coisa que desagradou a Deus e na verdade é puramente a preparação do Espírito Santo na sua vida. Então, pode doer. E existem alguns sinais que Deus está lhe preparando, como eu disse. Você se sente estranhamente isolado. Eu acredito que esse é um dos primeiros sinais. Você sente a falta de amigos para conversar. Você sente que você está em total companhia com Deus, porque os outros todos debandaram. Parece até que você tem alguma coisa. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse uma marca onde ninguém está se aproximando de você? Como se tivesse alguma coisa na sua vida, sabe, errada? E as pessoas estão lhe rejeitando, algumas estão se afastando e você não entende tudo isso que está acontecendo? Esse isolamento foi o que Deus fez com Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que quem impeliu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E quando estamos no deserto, sabe, parece que ninguém acha o nosso endereço. Parece que ninguém tem o nosso telefone, nem para perguntar se estamos vivos ou se estamos mortos. Se estamos bem ou se não estamos bem. Se já ficamos melhor ou continuamos doentes. Quando uma pessoa está passando por esse momento de isolamento, é um momento extremamente difícil, delicado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado pelos seus. Os discípulos se escandalizaram quando Jesus foi preso,
Pedro negou Jesus, aquele Pedro que havia dito assim: mestre, ainda que eu tenha que morrer contigo. Na hora do vamos ver, onde estava Pedro? Cadê Pedro? Pedro saiu, Pedro fugiu. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Nós sabemos que as pessoas, quando são pressionadas, elas acabam muitas vezes sendo evasivas, se afastando, porque elas não querem de alguma maneira se envolver com o problema dos outros, porque elas têm o problema delas, então elas não querem se envolver com o problema do outro. Você se sente desconectado, até de pessoas que você confiava, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando Deus está lhe preparando para algo maior, você se sente desconectado. Parece que aquela pessoa não é mais sua amiga. Parece que aquele lugar não faz mais sentido para você. Parece que andar com aquela pessoa, sabe, já não é mais a mesma coisa. Por isso que relacionamentos que você achava forte, eles começam a ruir. Relacionamentos que você achava que eram indestrutíveis pela história, pela caminhada junto, aquilo começa a se desfazer. Portas se fechando de repente. Isso já aconteceu contigo. Porta que estava aberta, agora está fechada. Porta que, sabe, parecia que era para você, e quando você chegou lá, você não sentiu que aquela porta era para você. Então, eu entendo que Deus começa a movimentar as coisas da nossa vida, porque Ele tem um propósito nisso, Ele tem um objetivo nisso. Antes de Deus lhe dar algo novo, Ele permite que o antigo seja removido. Então, algumas pessoas têm que liberar espaços para que Deus possa trazer outras pessoas para se sentarem na mesa. Se lembra daquela parábola das bodas? Que o dono da festa, ele disse para o funcionário dele: cadê os convidados? E cada um deu uma desculpa. Então ele disse: saia pelos valados, saia pelos caminhos e encontre pessoas para preencher aqui o espaço. Bem, é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas começam a dar desculpa, sabe que não pode estar com você, que não vai poder estar no seu aniversário, que não vai poder ir naquela janta que você marcou, que não vai poder estar num determinado lugar. E isso é o trabalhar de Deus, é todo o trabalhar de Deus. Abraão teve que deixar a sua terra natal antes de receber a promessa. Essas movimentações de Deus, essas mudanças, elas fazem muita coisa, elas realmente mexem com as coisas. E sabe, quando você chacoalha uma árvore que está carregada de frutas e chegou a estação de colheita, e você sacode aquela árvore, vai cair as frutas podres e vai ficar apenas as frutas maduras. José teve que ser lançado no poço antes de ser governador. Você enfrenta fortes ataques espirituais, porque o inimigo só ataca o que teme. O diabo não joga munição fora. Se você está sendo atacado, é porque Deus está preparando algo grande para a sua vida. E olha aqui a resposta de Deus para você que entrou nessa oração. É por isso de tanta opressão, é por isso de tanta resistência, é por isso que parece que tem dias que você não vai aguentar, é por isso que tem dias, sabe, que parece que o mundo inteiro está caindo na sua cabeça e você não sabe por que aquilo está acontecendo. Quando Deus quer te abençoar, absurdamente, Ele orquestra conexões divinas. Ele vai colocando você diante de pessoas que você nunca imaginou que você estaria diante delas. Ele faz o seu caminho cruzar por pessoas. Ele faz pessoas te conhecerem. Ele leva o seu nome até determinados lugares para te abençoar. Quando Deus está prestes a te abençoar de uma maneira extravagante, Ele pedirá o que está no seu coração, para que Ele libere o que está nas mãos dEle para você. Olha que tremendo. Isso é uma palavra de Deus para você. Libera o que está aí no teu coração e Ele vai liberar o que está nas mãos dEle para você.
Quando Jesus confrontou o jovem rico, Jesus estava querendo o que estava dentro do coração dele. E se ele entregasse aquela avareza, aquele apego, aquela mesquinhez que estava no coração dele, Jesus ia liberar o que estava nas mãos dele para aquele jovem rico. Aquele jovem rico nunca conheceu, nunca pôde experimentar os planos divinos, porque havia coisas que estavam no seu coração. Quando Deus está prestes a te abençoar, você tem uma sensação avassaladora de expectativa. Algo está para acontecer. Eu já acordei assim algumas vezes, sabe? De eu acordar pela manhã e dizer alguma coisa boa está para acontecer. Alguma coisa grande está para ser liberada. Eu acredito que nós sentimos as movimentações também divinas, as movimentações do céu em nosso favor, as conexões de Deus que estão vindo para a nossa vida. O desconforto, o isolamento, a espera, a guerra, todos esses sinais estão apontando para algo maior que Deus fará na sua vida. Deus está fechando algumas portas não para puni-lo, mas para redirecioná-lo. Por isso, confie no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. E se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender a acreditar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele guia os passos do homem bom. Confie, Ele está te levando a um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de provisão sobrenatural, de livramento, de milagres, de extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você recebe essa direção do Senhor para a sua vida? Glória a Deus! Eu creio. Deus está agindo, Deus está trabalhando, há um liberar de Deus aqui. E Deus trouxe essa palavra como uma resposta para muita gente que está me ouvindo. Eu creio nisso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Teremos culto às 9, às 18h30. Eu vou estar no culto das 9. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Será o 5º domingo da profecia. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero falar na oração da noite, porque às vezes tem gente que não pega a oração da manhã, vem na oração da noite. Eu estou oficialmente abrindo mão do meu horário na televisão, certo? Eu vou ficar até o final do ano só e depois eu vou encerrar. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. O desafio de estar na televisão é muito grande, então eu estou aqui falando com os meus parceiros, falando com todos aqueles que me ajudarem em oração também, por esse grande desafio que há 2 anos Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas, milhões talvez, foram abençoadas através desse programa de televisão, tanto na Band quanto na Rede TV. Mas eu cheguei até onde eu podia chegar, certo? Estou orando a Deus para que, quem sabe, no futuro Deus me entregue um programa, que eu não precise pagar, né? E como eu tenho dito desde o início, os programas de televisão é como pagar um apartamento por mês. E nós não temos uma igreja que nos banca, né? Não tem uma igreja me bancando. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que nos ajudaram nesse tempo. Então eu fiz o meu melhor, certo? E creio que também cumpri a minha missão nesse tempo. E se Deus quiser que eu volte para a televisão, Deus vai ter que fazer um grande milagre aí, e Ele pode. É Deus que faz milagres. Amém? Então, a partir de hoje eu disse que eu não iria falar mais sobre isso. Então, falei tanto na oração da manhã quanto estou falando agora, certo? E não irei repetir esse assunto. É por isso que vocês não vão me ouvir nos próximos meses falando tão frequente da televisão, ok? E, claro, se surgir alguma coisa de Deus me abrir uma porta, aí sim, né, eu venho aqui e falo com vocês. Ok, gente querida? Muito bem. Deus está no controle. Até o final do ano eu estarei na televisão, tá? Então,
meu contrato vai até final de novembro e início de dezembro, com as duas televisões, com a Rede TV e com a TV Bandeirantes, certo? Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando. Agora queremos tomar um fôlego, certo? E renovar as nossas forças para os novos projetos que Deus vai nos apresentar aí no futuro. Amém? Muito bem. Também quero falar dos nossos livros, né? Nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Se você ainda não adquiriu, peça pelo site, nós vamos mandar para você, certo? Esses livros aqui têm sido uma bênção na vida de muita gente. É bom, inclusive, para você dar de presente para alguém, certo? Esse é um ótimo presente. Com certeza a pessoa vai gostar muito. Glória a Deus. E quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Não, sabe, não se limite só a 9, a 10, a 20, mas se você puder tirar alguns minutos, até depois que acabar a oração, compartilhando ela, faça isso. Porque tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra de hoje. Tem alguém próximo de você que precisa receber a oração que nós vamos fazer hoje, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora, vamos levantar a Deus. E você que não tem carta, escreve uma, tá? Escreve uma. Essa carta que você pode baixar lá no meu site, é gratuito para você baixar, tá? E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora ao Senhor todas as cartas, todos os pedidos, orações específicas que foram feitas aqui nesse propósito. O Senhor me deu essa direção, então estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas, e é o que o teu povo está fazendo. Por isso, Pai, eu te peço, libera respostas sobre o teu povo. Abre as portas certas, redireciona quem tiver que redirecionar, afaste quem tiver que afastar e coloque quem o Senhor quiser colocar. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu és Deus para nos surpreender. Tu és Deus para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero fazer uma oração que eu sinto de fazer hoje aqui. Que essa oração de hoje chegue a pessoas chaves. Que essa oração de hoje chegue a pessoas, meu Deus, que precisam receber essa palavra, que precisam receber essa direção. Talvez pessoas que estejam em crise, pessoas que estejam buscando uma resposta, pessoas que estejam buscando uma porta aberta, que estejam buscando um milagre. Sim, ó Deus, eu oro inclusive por mulheres que colocaram, Senhor, nos seus pedidos, que pediram para o Senhor abrir a sua madre, mulheres que pediram um filho, mulheres que estão pedindo um milagre de Deus. Eu oro por esse milagre agora e que o poder de maravilhas entre em ação. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja saúde total e completa. Oramos e pedimos a Tua bênção, Pai,
sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço, intervém, libera milagres, abre os céus, libera favor, traga força, traga cura, traga, Senhor, mudanças no nome de Jesus Cristo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a exaltação. E que a presença de Jesus possa encher a nossa vida, a presença de Jesus possa encher a nossa casa. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o teu poderoso nome agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero ver quem vai estar comigo amanhã, 6 da manhã. Amém? Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã, 6 da manhã, junto comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, firmes no propósito, crendo que Deus nos surpreenderá. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo um grande avanço sobre a sua vida, um grande avanço sobre a sua casa, e declaramos: nenhum mal tem poder para impedir ou bloquear o agir e o trabalhar de Deus na tua vida. Oro para que portas que estão travadas sejam destravadas, caminhos que estão fechados que sejam abertos, e todo tipo de resistência espiritual na família, no trabalho, caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro para que tudo que está nas tuas mãos venha ter o favor de Deus. Oro para que o Senhor multiplique, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor te dê sabedoria, para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor te dê direção no nome de Jesus. Também oramos, Pai, por grandes respostas. Oramos por respostas de vendas. Oramos por respostas de bons negócios. Oramos por grandes respostas de transformação dentro da nossa casa. Oramos pela salvação de todos da nossa família, que entre um avivamento nesse lar, que entre a glória de Deus nessa casa e que todos rendam-se a Jesus, se aproximem de Deus. Que todo tipo de ambiente que estiver pesado, carregado por meio de ofensas, por meio de maldições, palavras negativas lançadas, nós quebramos no poderoso nome de Jesus e declaramos céus abertos sobre esse ambiente. Pai, também oro para que essa pessoa tenha força de Deus, para que ela tenha saúde, para que o Senhor abençoe o trabalho dela e abençoe a sua família. Consagramos a Ti essa semana que estamos entrando, para que essa semana seja marcada por grandes respostas do Senhor na nossa vida. Oramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Te pedimos que o Senhor traga o novo para a nossa vida. Traga, Senhor, boas notícias. Traga boas conexões. Traga, Senhor, excelentes oportunidades no nome de Jesus Cristo. Também oramos para que toda a nossa casa e seja guardada e protegida pelo Senhor. Nos conduza, Pai, nos conduza, nós te pedimos, debaixo do teu favor, debaixo do teu poder, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu gostaria que você declarasse aqui nos comentários: a boa mão de Deus está sobre a minha casa. Declare: a boa mão de Deus está sobre a minha casa. E essa semana verei a fidelidade do Senhor comigo e com toda a minha família. Deus não desampara e não vai te desamparar. Se você precisa de um recurso para essa semana, eu quero declarar em nome de Jesus, liberar essa palavra profética sobre a tua vida. E a Bíblia diz que há poder de vida e de morte nas nossas palavras. Eu quero liberar uma palavra de vida sobre você. Vai haver provisão de Deus. O recurso vai chegar. Deus vai te surpreender. E isso não é um sermão bonito, não é motivação, não. É uma palavra de fé. Uma palavra de fé que eu lanço sobre a tua vida. O Deus que provê, vai prover. De acordo com Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e de nada
terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga assim comigo: amém, eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria que você compartilhasse agora essa oração, porque nós não podemos ser daqueles que só recebem, nós temos que aprender a dar. Então pega o link dessa oração e compartilha. Tem um botão compartilhar aí. Tem um botão compartilhar na oração. Procura aí onde está esse botão. Esse botão aí você encontra no celular, no tablet. Talvez você não encontre na televisão. Não sei bem como é que funciona na televisão. Mas no celular, no tablet é fácil de ver. Eu quero pedir que você me ajude a compartilhar. Me ajude a compartilhar. Manda para amigos, para parentes, manda para grupos, certo? Manda para alguém que veio na sua cabeça esse momento, que está precisando dessa palavra, em nome de Jesus. E você que é um empreendedor, que está em apertos, que tem talvez uma folha de pagamento para colocar em dia, ou tem, fornecedores a pagar, eu quero orar em nome de Jesus para que Deus venha prover na tua vida, na tua empresa, nos teus negócios, de forma sobrenatural em nome de Jesus. Mães que têm filhos, que já são empreendedores, manda para eles essa palavra, manda essa oração, porque Deus vai prover, vai surpreender eles. Inclusive, desafio você, que ainda não serve a Deus, fale para o Senhor, Senhor, me mostra teu poder, me mostra teu poder essa semana, e Deus vai mostrar o poder dele para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Eu quero dar um testemunho. Olha o que aconteceu com a Maria Angelina. Ela escreveu assim: no ambiente profético e de intercessão que eu vivo diariamente, eu tenho recebido cura de nódulos no meu seio. Em uma manhã o Senhor me levou a entender o poder das feridas de Jesus. E naquele momento as dores que eu sentia e os nódulos desapareceram. Glória ao nome de Jesus pela minha cura e gratidão pela tua vida e compromisso. Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém, Maria. Glória a Deus. Maria Angelina, Deus te abençoe mais e mais. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus cura. Amém? Deus me deu uma palavra em Gálatas 6,7 que diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Escreva aqui nos comentários: o que o homem semear, ele também colherá. Não tem como você colher o que você não plantou. Tudo na nossa vida que nós semeamos, nós colhemos. Tudo. Você planta o que é bom, você colhe o que é bom. Você planta o que é mal, você colhe o que é mal. Você faz o que é mal, você recebe o que é mal. Mas você faz o que é bem, você recebe o que é bem. Então é algo que foi estabelecido por Deus. A Bíblia diz que enquanto houver céus e terra, haverá semeadura e colheita. Esse é um princípio. E dentro disso, existem 3 leis inquebráveis dentro da semeadura e da colheita. A primeira é: você colhe o que planta. Nada diferente. Você é uma pessoa, que planta generosamente, você vai colher generosamente. Agora, se você planta, uma semente, eu posso dizer, cheia de dúvida, cheia de medo, cheia de avareza, você vai colher à medida que você plantou. Nós colhemos à medida que nós plantamos. Se a nossa plantação, se a nossa atitude é uma atitude boa, nós vamos colher o que é bom. E um detalhe: a colheita sempre vai ser maior do que a semeadura. Sempre vai ser maior. Então, quando você planta, pode até parecer pequeno, mas a colheita vai ser grande. Certo? E se você aumentar a sua plantação, vai aumentar a sua colheita. Esse é um princípio de Deus. O que você planta, você colhe. Tem gente que só sabe receber. Bem, isso é uma plantação na vida dela. Ela só sabe receber. Então ela não está liberando sementes. Ela está retendo sementes.
Você pode receber, amém? É uma coisa boa receber, mas você tem que aprender a plantar também. E a Bíblia diz que há tempos de plantar e tempos de colher. Há tempos de, distribuir e tempos de reter. Há tempos e tempos na nossa vida e nós temos que compreender que há tempos de você liberar a sua semente, de você plantar mais. Toda vez que a minha vida dá uma travada em alguma área, eu semeio. Eu semeio ajudando alguém, eu semeio no reino de Deus, E isso sempre me ajudou, Eu era também, junto com vocês, na televisão, um parceiro da televisão. Também ajudava, também junto com vocês. E agora estou semeando em outra coisa, estou sendo um parceiro de uma outra obra agora, mas estou sendo parceiro lá, estou ajudando. Porque é assim que funciona. Agora, a segunda lei inquebrável é: o que você fala se manifesta. Fala o que é negativo, vai manifestar o que é negativo. Não pense você que se você falar uma coisa negativa, você vai colher uma coisa positiva. Impossível, porque é uma forma de plantação também. Então o que você fala se manifesta. Você fala mal de alguém, vai manifestar na tua vida algo que não é bom. É isso que as pessoas não têm cuidado. Elas falam e falam e falam e não têm cuidado naquilo que falam. Só que tudo que a gente fala se manifesta. Então você fala o que é bom, se manifesta algo bom. Você fala o que é mal, se manifesta algo mal. Por quê? Porque nossas palavras, elas carregam informações no mundo espiritual. E essas informações, elas reverberam e elas são como bumerangue. As palavras são como bumerangue. Então quem passa o dia espraguejando, o dia reclamando, o dia, falando mal das pessoas, tudo isso volta. Meu Deus, tudo isso vai voltar. E isso que tem derrubado as pessoas, suas palavras más, suas palavras negativas. Agora, a terceira lei inquebrável é: o que você faz acontecer para os outros, acontecerá para você. As pessoas, elas não entendem que se eu ajudar você, eu vou estar sendo ajudado. Elas não entendem que isso é uma semeadura. O que tem até, feito eu estar aqui de domingo a domingo, uma das coisas é entender que o que eu estou fazendo pela pessoa, Deus vai fazer comigo. Às vezes uma oração que eu faço fora do horário, às vezes, ajudar alguém com um conselho, às vezes dar uma indicação, que eu não gosto muito de dar indicação, porque às vezes você dá uma indicação e a pessoa vai lá e faz tudo errado, mas você sabe que às vezes a gente tem que fazer as coisas esperando sempre o melhor das pessoas, nem sempre a gente dá certo isso, mas sempre tem que tentar ver e ter esperança que a pessoa vai fazer o que é certo, E isso tem sido, frequentemente praticado pela minha vida. Eu aprendi esse princípio. Eu oro pelas pessoas, eu coloco a sua vida diante de Deus, ajudo pessoas muitas vezes, pessoas que elas nunca me deram nada, mas o próprio fato de eu semear na vida delas, eu creio que Deus me recompensa. Porque a gente sempre espera, ao fazer alguma coisa pelo outro, que a pessoa pelo menos nos diga muito obrigado, que a pessoa nos diga gratidão, certo? Mas às vezes, a pessoa não vai dizer para você e você sabe que você abençoou aquela pessoa com um conselho, com uma direção. Enfim, você tem que aprender a fazer o bem pelos outros e esperar a recompensa de Deus e não das pessoas. Porque se você esperar a recompensa das pessoas, pode nunca vir. Mas a recompensa de Deus irá vir sempre, de forma abundante. Sua colheita não vem por acaso, ela vem de uma semente que você plantou. Não gosta do que está colhendo? Então veja o que você está plantando. E às vezes nós temos que nos dar conta
que existe uma terra que é infrutífera. Tem terras que são áridas e que, se você colocar qualquer coisa ali, vai secar e você não vai ter colheita daquilo. Por quê? Porque você está semeando num solo ruim. Nós tivemos um pedaço aqui da nossa casa que nós arrancamos um concreto, sabe? E plantamos um pedaço de grama e estamos regando e foi colocado bastante terra ali e vingou. Por quê? Porque na boa terra a semente ela frutifica. Mas se não for na boa terra, se for uma terra pedregosa ou arenosa, tem certas coisas que não vão vingar ali. Então a gente tem que ver bem até onde a gente está semeando. Porque às vezes você está semeando num saco furado. Você está semeando numa pessoa, sabe, que tudo que ela está fazendo é atirar a bola nas suas costas. Então, essa semeadura não é boa de fazer. Você já fez uma vez, já fez duas e está cada vez pior, né? A colheita que você está recebendo dali. Agora, entenda uma coisa. O mundo espiritual é como um eco. O que você deseja para os outros reverbera de volta para você. Você já parou para desejar o que é bom para as pessoas? Até por meio de uma oração? Jó orou pelos seus amigos e a Bíblia diz que Deus reverteu a situação dele enquanto ele orava pelos seus amigos. Sabe, tem coisas que está no mundo aí, gente, que está errado. O sistema do mundo leva você a invejar o que é do outro. O sistema do mundo diz que se o outro está melhor do que você, ele deve estar roubando, ele deve ser uma pessoa corrupta, uma pessoa injusta. Mas nem sempre. Às vezes a pessoa está trabalhando duro, ela está trabalhando quando os outros estão dormindo. E sabe, nós temos que começar a desejar o que é bom para as pessoas. Não só desejar, mas orar por eles, declarar que Deus abençoe cada vez mais. Eu estive na casa de um irmão muito bem sucedido e ele me mostrou um carro extremamente caro que ele tinha na garagem. Muito, muito, muito caro. Dá para comprar uma casa, para você ter uma ideia, com o preço do carro. E não qualquer casa, uma casa de luxo. E ele me mostrou aquele carro e sabe, eu disse para ele, irmão, eu desejo para você que Deus te abençoe mais ainda. Mais ainda, mais ainda. E que o Senhor cada vez mais, sabe, te honre nos seus negócios, nos teus projetos, nas tuas franquias. Eu comecei a falar essas coisas para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é para você se sentir mal com a prosperidade das pessoas. Você não pode se sentir mal com a prosperidade. Você tem que desejar o que é bom. Você tem que liberar palavras de bênção. Que Deus te abençoe. Que Deus multiplique. Sabe, eu vejo até pais que muitas vezes têm inveja dos seus filhos. Eu digo para você que é pai, você que é mãe, que seu filho tá bem de vida, que seu filho prosperou, que a sua filha prosperou. Abençoe. Diga, filho que bênção, que Deus tenha te abençoado. Filha, que bênção, que o Senhor tenha te prosperado. E, sabe, daí você diz assim, puxa, é difícil de acreditar que pai pode invejar filho, que mãe pode invejar filha. Pode, gente. Você se surpreenderia com quantos casos pessoas vêm me pedir oração por causa da inveja da família, da inveja dos amigos, a inveja da própria família. Sabe, é incrível, mas até as pessoas que você ajuda às vezes, não todas, mas algumas, têm inveja, inclusive, de quando você ajuda elas. Então, o mundo espiritual é como um eco, reverbera. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você irá colher um caráter. Semeie um caráter e você irá colher o seu destino. Ore de tal forma que o poder de Deus se manifeste naquilo que você deseja. Aprenda a desejar o que é bom, a dizer o que é bom, a declarar o que é bom, a desejar que as pessoas cresçam, que as pessoas prosperem, que as pessoas melhorem na vida. Sabe, tem coisas dentro da igreja que às vezes eu não gosto,
mas eu sei que o problema não é a igreja, é as pessoas. Tipo, o ciúme de um pelo outro. Um foi chamado pelo pastor e o outro não. Né? O pastor deu o serviço para um e não deu para o outro. Sabe? É o ciúme. O ciúme é uma coisa que não pode haver na nossa vida. Ao contrário, a gente tem que ficar feliz quando o nosso irmão muda de vida. Ficar feliz quando o nosso irmão prospera. Ficar feliz quando as coisas dão certo para o nosso irmão. Se nós tivermos esse sentimento dentro de nós, é porque o caráter de Cristo já está amadurecendo em nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quer ser próspero? Aprenda a desejar o bem para as pessoas, a querer o bem, a orar para que eles fiquem melhor ainda, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir uma gentileza. Aprenda aí, semear para colher. Compartilha com 10 pessoas essa oração agora. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar em nome de Jesus. Se você perdeu a oração de hoje, aliás, a live das 9 da manhã, eu falei algumas coisas muito profundas ali. Eu falei sobre lugares secos. Eu falei de lugares onde a presença de Deus precisa entrar. Se você não ouviu essa mensagem, ouça, você vai ser muito abençoado. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e depois eu vou fazer as declarações proféticas. Amém? Quero pedir também para você que você ainda que não adquiriu nossos livros, que você venha conhecer. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Dentro deles tem muita direção de Deus para a tua vida, vai te abençoar muito, vai enriquecer teu começo de dia e você pode começar teu dia com uma oração. Os 2 devocionais têm mais de 700 orações. Tem muita gente que me pede oração para dormir. Estou fazendo oração para dormir aqui no canal, mas esse devocional vai ajudar para você antes de dormir também. Eu estou lendo um livro antes de dormir, eu também estou lendo, sabe? Quando a gente dorme debaixo de uma palavra, debaixo de uma instrução de Deus, é muito bom. É uma bênção de Deus. Amém? Então, convido você a adquirir nossos livros. E você que está me pedindo sobre a Escola de Profetas, como eu falei hoje pela manhã, eu não tenho mais vaga para a escola, mas eu tenho uma lista de espera. Se a gente abrir mais vagas, se eu abrir mais vagas, eu preciso de mais gente para me ajudar na escola. É por isso que a gente está vendo ainda, ok? Mas se você quiser participar da Escola de Profetas que vamos ter em janeiro em São Paulo, tá? Em janeiro em São Paulo, você pode ir até o meu site e entrar para uma lista de espera ali, porque daí vai se liberar, a gente conseguir aumentar as vagas, colocar mais pessoas para me ajudar, daí sim, certo? Então, entra lá e o pessoal entra em contato com você. E amanhã também tem a academia aqui do Global, não perca. Nós estamos no treinamento profético e está uma benção o nosso treinamento, está uma coisa leve, as pessoas estão crescendo e está sendo uma grande benção. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora fazer os 2
liberar os 2 decretos proféticos, amém? E depois eu já vou entrar direto na oração. Então, se você pode, levante a sua mão. Eu quero declarar isso sobre você. Hoje declaramos que você experimenta a alegria renovada de conhecer Jesus, que você conheça o poder da sua ressurreição, que você conheça e receba o seu grande amor. Declaramos que você tem a revelação da sua unção tangível sobre você. Oramos para que você tenha o conhecimento revelado nele, que lhe proporciona sabedoria, direção e entendimento. Oramos para que você experimente um novo entusiasmo pelas coisas espirituais, que o seu conhecimento divino do Senhor lhe permita ter a certeza da sua fidelidade e graça repousando sobre a sua vida. Declaramos agora mesmo que todo espírito de medo e confusão está subjugado e afirmamos que a sua consciência da presença do Senhor tem prioridade nos seus pensamentos. Declaramos que você sente Deus sobre você e ao seu redor o dia todo em nome de Jesus. Como está escrito no Salmo 51:12, devolve-me a alegria da tua salvação. O segundo decreto, decretamos sobre você que você foi chamado por Deus. Você foi ungido, designado para um propósito divino, para realizar algo frutífero e duradouro. Profetizamos que uma nova unção para o serviço celestial virá sobre você. Assim como Jesus, declaramos que você tem o poder para fazer o bem e libertar as pessoas da opressão em nome de Jesus. Declaramos que você impactará vidas de uma maneira divina sobrenatural. Amarramos as obras do inimigo para desvalorizá-lo e tentar levá-lo à letargia ou a um lugar de vazio de propósito. Declaramos que seus objetivos são definidos e ordenados do céu e que tudo o que você fizer prosperará. E o versículo é Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, pois Deus estava com ele. Glória a Deus. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder sobre a vida de cada pessoa que está nessa oração. Oramos, Pai, para que o nosso coração seja cada vez mais generoso, seja cada vez mais cheio de caridade e de amor pelo próximo, pelo reino e também pelo teu propósito. Nos entregamos a Ti, Pai, e queremos declarar que aqueles, Pai, que estão próximos de nós e que podem estar prosperando, que podem estar crescendo, desejamos e oramos para que eles cresçam mais e mais. Declaramos que a inveja não tem poder sobre a nossa vida, a inveja não tem poder sobre a nossa casa. E no nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor abençoe a todos os nossos amigos, abençoe nossos parentes, abençoe a vida daqueles, Pai, que estão próximos de nós. Prospere a vida deles, os abençoe. Eu oro, Senhor, por todos os meus colaboradores e por todos aqueles que servem ao meu lado, o reino de Deus, para que o Senhor os abençoe mais e mais, para que o Senhor dê saúde a eles, para que o Senhor dê força a eles, para que o Senhor dê um espírito de conquista a eles, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai, para os teus filhos e filhas, e quebra agora todo tipo de amarra espiritual, de corrente maligna. Eu declaro essa pessoa livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos para que nenhum poder de inveja, nenhuma treva espiritual tenha poder sobre a vida dessa pessoa. Abençoe ela, Jesus. Abençoe sua casa e abençoe sua família, Espírito Santo. Em o nome de Jesus eu peço, Espírito Santo de Deus, enche essa pessoa, toque nessa família e a abençoe. Abre o céu sobre ela e libera do teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Senti um grande alívio enquanto eu estava orando aqui. Amém? Senti um grande alívio. É como se cargas fossem removidas. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Aprenda a compartilhar. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, nós vamos entrar numa campanha de 7 dias sobre o toque de Deus. Eu quero ser tocado por Deus. Quer ser tocado por Deus? Então declare aí nos comentários. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e até mais.